Oi pessoal, seja bem-vindo de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar mais um pouco sobre o meu processo, né, no Max, as 3 tentativas que eu fiz, vou responder algumas perguntas e também vou dar para vocês algumas dicas do processo, como se preparar. Então bora lá! Minha história com o Max, ela começou em 2021. Foi a primeira vez que eu vi sobre o Max. E naquele período, né, fazia uns 5 anos que eu tinha saído do ensino médio, então já fazia um tempo que eu não via matemática nem nada. Mas começou a aparecer para mim vídeos de intercâmbio, de bolsas e tudo. E eu comecei a pesquisar mais e aí eu achei o site da Estudo Japan, que estava falando sobre a bolsa do Max. E aí eu pensei, cara, quem sabe eu posso aplicar, né? Só que eu fui ver o processo e nesse processo eu precisava saber matemática, saber japonês. Nessa época eu não sabia nadinha de japonês. Então eu pensei, cara, isso não é pra mim, né? Porque logo no início da minha faculdade, nesse período que eu tentei aplicar para o Max no início, no caso eu entrei na faculdade em 2019 e finalizei em 2020, final de 2023. Porque demorou um pouco mais por causa da pandemia, né? Então, eu fazia na UFPA, Universidade Federal do Pará, Cinema e Audiovisual. E desde o início eu já sabia que as minhas maiores referências vinham das animações japonesas, então em algum momento da minha vida eu queria vir para cá para poder estudar. E aí, no ano de 2021 eu descobri, né, a Max, mas eu vi o processo e eu pensei, cara, faz tempo que eu não estudo matemática e muitas coisas, então acho que vai ser meio impossível para mim, eu vou procurar outra forma para ir para o Japão. E aí eu fiquei com essa mentalidade durante uns 2, 3 meses, até que lá ali por janeiro eu parei e pensei, cara, que isso? Que mentalidade é essa de derrotado? De derrotada, não é assim que funciona. Eu tenho as condições necessárias, eu tenho tempo, eu tenho apoio, suporte, então eu vou aplicar. E aí eu comecei a estudar, né, pro Max, mas como faziam, sei lá, era janeiro, então ia ter um pouco tempo para me preparar para a prova, então eu sabia que esse primeiro ano ia ser só mais como um teste. E aí, realmente foi, eu não passei na parte das provas, porque matemática foi uma doidice, uma loucura. Tava muito difícil. Na verdade, nem que tava difícil, né? Eu não lembrava mais, então fazer o quê, né? E aí, enfim, né, nesse primeiro ano eu não passei. E aí no ano seguinte eu tive mais tempo para me preparar e eu não passei na última fase, que foi a fase da documentação, quando eu vim para cá pro Japão. Eles não dão nenhum tipo de feedback, então eu não sabia o que eu precisava melhorar. Na minha cabeça eu precisava melhorar meu japonês e a minha matemática. Querendo ou não, melhorar minhas notas, né, nas provas. E foi basicamente isso, né? Eu sabia que também que eu tinha 3 tentativas no ano de 2021, por causa da idade, né? Eu ia fazer em 2025, eu já não ia mais poder aplicar, porque você sempre aplica pro ano seguinte. Então eu sabia que eu tinha 3 tentativas, né? E aí as 2 eu já tinha falhado, então só tinha mais uma tentativa, que era 2024, aplicar para o ano de 2025. E graças a Deus deu tudo certo. Então, basicamente, foi essa a minha história, mais ou menos, com o Max, né? Sempre persistindo, tendo as oportunidades favoráveis para mim, persistir, suporte da família e tudo, que são coisas muito importantes, né? Agora, como foi o meu processo de 2025, né? Que foi o ano 2024 aplicando, vindo para cá 2025, que eu consegui a aprovação. Bom, primeiro, uma coisa que é muito importante, que eu já falei para vocês, é se basear no edital e no processo da bolsa que vocês estão aplicando. Cada bolsa tem um processo diferente, então eu estou falando aqui com propriedade, né? Porque, como eu já disse também, o critério muda a cada ano, o processo muda a cada ano, alguns critérios. Então, com propriedade, no ano de 2024 e na bolsa de profissionalizante, né? Eu iniciei o ano já continuando estudando matemática, que era meu ponto fraco. Eu tentei ir atrás de pessoas para, tipo assim, para me ajudarem, né, a estudar, porque, enfim, às vezes você quer alguém que segura na sua mão e às vezes ele deu o caminho, pessoas mais experientes, mas, cara, no final de tudo eu percebi que, querendo ou não, é você por você em questão de estudo, porque cada pessoa é diferente, cada método de estudo depende de cada pessoa, então é importante também vocês focarem no que é eficaz para vocês, né? Então, para mim, o que foi eficaz era fazer muito exercício todos os dias. Todos os dias eu chegava da faculdade, eu ia, eu ia estudar, fazer exercício. Uma coisa também foi, tipo assim, no ano de 2023, né, aplicando para 2024, eu recebi a aprovação, porque você tem que esperar um tempo, né, para receber a última aprovação. E aí, enquanto eu esperava essa aprovação, eu tive 6 meses para fazer meu TCC. Foi uma loucura, mas no final deu certo.
E tal, né? A documentação, como eu falei pra vocês, vocês precisam entrar no site do consulado e ver o que eles pedem. Ah, eu preciso entregar isso, aquilo. Vejam o site do consulado de vocês. E se vocês tiverem dúvidas mais específicas, perguntem pro consulado de vocês. Eles estão ali pra realmente ajudar. Eles querem que vocês venham pro Japão, mas eles também querem que vocês estejam de acordo com os critérios cobrados pelo processo. Então, eu entreguei, teve algumas documentações que eu precisei autenticar, mas foram pedidos do consulado. Tem uns consulados que não pedem, então depende do seu consulado. Eu precisei autenticar meu JLPT, a minha identidade. Então, enfim, a carta de recomendação da escola, né, no caso da faculdade, porque eles não aceitam, se eu não me engano, curso de línguas e eu não lembro qual é o outro local que eles não aceitam. Então vocês, assim, eles têm no Max, no site, eles têm um modelo, vocês podem se basear por esse modelo ou vocês podem pedir pro professor de vocês, né, o modelo dele. Se eu não me engano, eu tive que entregar uma versão em português e uma versão em inglês. Caso se o papel precisa estar timbrado com alguma coisa da instituição, pergunta para o consulado de vocês, porque no meu caso não foi pela instituição, né? Só o professor, ele fez a assinatura e botou o carimbo dele, então isso foi suficiente, eles aceitaram. Então depende do consulado de vocês, né? E eu acredito que o professor ele vai ter mais ou menos uma noção da carta, de como que ele deve escrever. Caso não, é só vocês seguirem o modelo que está no site do próprio consulado. Enfim, entreguei toda a documentação. É importante para quem tiver proficiência em alguma língua, como japonês ou inglês. Eu tinha proficiência em japonês no N4, e aí é importante, é bom. E também eu tinha um certificado de conclusão de curso do curso que eu fiz em Belém, e aí eu também entreguei. Então, digamos que são coisas importantes, né? Eu também tive que entregar o meu certificado não, meu histórico da faculdade, porque como eu estava cursando, quando você está cursando, eles pedem que vocês mandem também. Então, eu mandei. E basicamente foi passei para essa fase, né? Eu passei para a fase das provas. Nas fases das provas, como eu me preparava, eu fazia exercício todo dia. Eu pegava as provas antigas, resolvia, cronometrava o tempo, porque, cara, é uma hora de prova para matemática e japonês. E são provas densas. Prova de matemática, ela vai ser baseada no ensino daqui do Japão, como os japoneses pensam a matemática é diferente de como é no Brasil. Então eu indico vocês pegarem livros japoneses sobre matemática, livros para vocês terem muita mais noção. Porque aqui eles trabalham com muito macete, às vezes um macete que a gente não vê no Brasil. Isso pode ser prejudicial se você não souber. Então eu indico pegar conteúdo daqui do Japão, né? Livros daqui do Japão e fazer exercício aqui do Japão e as provas antigas. Era basicamente assim que eu me preparava. Fazia muito exercício e é isso, basicamente, né? A gente vai e faz a prova. A prova é 1 hora, eu acho que depende do ano, eles mudam a ordem das provas. Eu acredito que ano passado tenha sido matemática, inglês e japonês foi por último. O japonês, se não me engano, é 20 minutos, 30 minutos a mais de prova. E assim foi as provas. A entrevista, normalmente ela acontece nas 3 línguas. Se você mostrar que você tem um nível de japonês, eles talvez perguntem coisas em japonês, mas é algo que é importante é vocês saberem fazer a Jiko Shokai, que é a autoapresentação em japonês. Então é muito importante vocês saberem, ao menos fazer isso, né? Se você não tiver nenhum conhecimento em japonês, ao menos saiba fazer a Jiko Shokai, porque você vai mostrar que você está interessado na cultura. É importante na entrevista vocês terem perguntas objetivas e sólidas do motivo pelo qual vocês querem vir para cá. Não respondam, vou mudar de vida, eu gosto de anime, essas coisas, pelo amor de Deus. Não é esse motivo pelo qual eles vão dar a bolsa para você, né? O objetivo da bolsa é muito específico, é manter, né, digamos que manter essa relação de cooperação entre os países. Então, vocês têm que mostrar que vocês vão ser tanto úteis para o Brasil quanto para o Japão. Então, é importante também vocês colocarem isso na carta de motivação de vocês. E a entrevista, no meu primeiro ano, achei que ela foi mais em inglês, porque eles ainda não me conheciam muito bem. No ano seguinte, ela foi mais metá-metá, inglês e em português. E eles perguntaram um pouco em japonês, bem pouquinho, né? A moça, são 4 pessoas que estavam na minha banca, a moça responsável pelas bolsas, as 2 ex-bolsistas que agora são avaliadoras, e também tinha a vice-cônsul. A vice-cônsul, ela estava vendo uma documentação, eu acho que era a minha documentação, ela não estava fazendo perguntas. Quem faziam perguntas eram as 2 ex-bolsistas. A pessoa que estava, a cônsul, ela só estava, tipo assim, lendo uma documentação. E aí,
teve um momento que elas me perguntaram, porque assim, as perguntas são muito pessoais. Você vai conseguir fazer aquilo? Por que você quer ir pro Japão? Você consegue ficar sozinha? Qual vai ser a sua dificuldade? São tipos assim, essas perguntas. E aí teve um momento que eu senti que dava para eu ser um pouco mais contraída na resposta, porque é muito indicado que vocês respondam objetivamente e sejam formais. Mas eles perguntaram se você ia conseguir fazer as comidas e tudo e tal, etc. E eu falei que a minha especialidade era fazer lasanha, e nesse momento todo mundo riu, inclusive a cônsul que não estava olhando para a entrevista, estava olhando a documentação, ela riu para mim. A partir desse momento também ela começou a interagir e também fazer perguntas para mim em japonês. E eu tive que virá-la. Mas foi basicamente isso. Eu consegui responder e tudo certinho. E foi uma boa entrevista, eu gostei da entrevista. E aí também, como eu já tinha feito no anterior, meio que já sabia o que esperar. E aí a gente fui aprovada na entrevista e eu tive que fazer o exame de saúde, que é um check-up, exame de sangue, raio-x do tórax. Você tem 2 semanas e tem que correr. Então eu indico, se você estiver confiante que você vai passar na prova ou na entrevista, marca os exames antes, porque normalmente os exames eles demoram para marcar, etc. E aí, caso você não passe, você só cancela, né? Mas caso dê certo, você já vai estar já vai estar tudo preparado. E também precisa ser preenchido o formulário em inglês, então seu médico vai ter que fazer esse favorzinho para você. Basicamente é isso. Depois que você entrega tudinho, eles enviam a sua recomendação, né, a sua candidatura como uma indicação aqui para o Japão. E aí o Japão que vai decidir. Isso dá em torno de... O processo de agosto até ali fevereiro, dá uns 9 meses, por aí, 9, 10 meses. Não tô fazendo a conta, mas é por aí. E aí você tem que esperar. Então você tem que ter psicológico para esperar todo esse tempo. Eu tive que ter psicológico. Foi isso, né, o processo. E aí eu só recebi a resposta... Esse ano o processo demorou, então eu só recebi a resposta de que eu tinha sido aprovada em 2000 já, em dezembro. Só que aí ainda era o consulado falando, mas a gente ainda não sabe para qual escola você vai. Então pode ter a possibilidade de eu não ser aprovada. Então eu fiquei assim, não vou comemorar ainda. E aí lá por fevereiro, eles diziam que eles iam me dar a resposta em fevereiro. Como atrasou, não chegou em fevereiro, então eu já fiquei desesperada. Mas mantinha calma. Eu estava trabalhando nessa época numa emissora de TV, editando vídeos, e aí eu recebi um e-mail da própria... Nesse dia que eu recebi o e-mail, eu acordei mais cedo, não sei, é o destino. Acordei mais cedo e eu vi que tinha chegado o e-mail daqui da minha escola de línguas. E aí, cara, nesse mesmo dia eu pedi demissão, eu tive que fazer uma carta à mão. E tive 2 semanas para me arrumar, para me mudar para outro lado do mundo. 2 semanas. Eu tinha muita coisa que eu tinha que organizar. Mas como eu tinha passado pelo trauma de não passar no ano anterior, eu falei, cara, só quando eu tiver certeza que eu vou arrumar minhas coisas. E foi o que eu fiz. Faltando 2 semanas, eu arrumei tudo que eu tinha pra arrumar. No final deu certo. Ficou algumas coisas ainda lá em casa pra dar fim. Mas, cara, basicamente foi isso, né? O meu processo. 2 semanas eu embarquei, dia 1º de abril, pra cá, pro Japão. Foram quase 30 horas de voo. São Paulo, Catar e Japão. Ainda tive que esperar 8 horas de um voo para o outro no Catar. Enfim, foi bem difícil. Mas foi realizador, porque eu já tô aqui realizando o meu sonho, né? Então, respondendo algumas perguntas que vocês fizeram no vídeo anterior, vamos começar com a questão da documentação. Sempre vejam o que está no site do consulado de vocês, o que está pedindo no edital. Precisa autenticar esse documento? Se vocês quiserem, mandem e-mail, vão no consulado de vocês, façam perguntas, porque eles vão sempre estar avaliando vocês de qualquer forma. Então, fazer uma pergunta também, eles podem considerar aquilo como uma forma de avaliação. Então, levem em conta isso, porque vocês estão preocupados com o processo, né? Evitem fazer perguntas que são óbvias, que estão ali no site do consulado ou no edital. Façam perguntas que são pertinentes. Eu preciso autenticar... eu preciso desse documento, né? A questão da carta de recomendação, o professor de vocês, ele deve ter uma noção de como fazer, né? Eles pedem, então vejam com o consulado de vocês e o que está no site de vocês. Questão de média de aprovação. O MECT não é um processo como o Enem, que você tem 5 vagas e se você, os 5 primeiros colocados vão ser indicados. Não é assim. Os que têm as notas satisfatórias, que têm os critérios satisfatórios para eles, são os que serão enviados, né? São os que serão aprovados. Então não existe média, não existe número de vagas. É realmente um processo. Se você é bom o suficiente, eles vão lhe mandar. Essa é a verdade.
é a questão do feedback. Eles não dão feedback sobre o que vocês devem melhorar. Você vai ter que realmente fazer uma autoavaliação. Eu preciso melhorar minhas notas, eu preciso melhorar meu japonês. Então, vocês precisam saber, digamos assim, na cabeça de vocês, o que vocês acham que vocês podem melhorar para o próximo ano. No meu ano que eu reprovei pela segunda vez, eu acredito que ela pediu para melhorar meu japonês. Eu fui atrás, né? Porque realmente não é comum não ser aprovado na última fase. Então, o pessoal do consulado também ficou chocado, digamos assim. E aí ela falou, melhora seu japonês, talvez seja isso. E aí eu fui lá e melhorei um pouquinho. Então, acho que faz diferença, né? Mostrar também que um ano você entrega um certificado do N5, no outro ano você entrega do N4. Então, mostra que você está, querendo ou não, avançando, né? Se preocupando em melhorar. Esse ano eu vou fazer o N2, eu já tenho o certificado do N3, eu já fiz o N3, fui aprovada. Então, esse ano eu vou fazer o N2, né? Então, é recomendável que se você for para humanas, você tenha ali pelo N3. E se você for para exatas, eles não cobram tanto, mas é bacana, é importante que você tenha, porque é o seu diferencial. O japonês é o diferencial. Cara, a questão das médias na faculdade. Eu tava na faculdade, né? Então, se você estiver na faculdade, eles vão cobrar a questão do certificado. Mas, assim, eu não posso afirmar para vocês que é algo que faz diferença. Uma coisa é certa, se você tiver boas notas, você vai querer mostrar. Então, se você tiver boas notas na faculdade, você vai querer mostrar o seu certificado, né? Não escondam que vocês não, sei lá, estão na faculdade, aí você tem notas baixas, aí você... É importante vocês serem transparentes e também terem boas notas, né? Então, se você ainda está pensando em aplicar para o MEC, pense na questão das suas notas, porque elas são importantes. A questão do meu estudo, né? Como eu me preparei, questão do estudo. De japonês, eu pegava as provas antigas, além de que eu usava livros que eram mais gramática. Eu sempre foquei muito na gramática, porque apesar de eu não saber o vocabulário, se eu tiver mais ou menos uma noção da gramática e kanji, eu vou ter mais ou menos uma saída, né? Então, eu pegava muitos livros que eram mais focados em gramática. Tinha também, para matemática, eu pegava as provas antigas e também pegava livros que eram mais focados, tipo, no ITA, sabe? Que eram questões mais conteudistas, ao invés de questões interpretativas como o do Enem, porque as provas de matemática são questões muito conteudistas, né? Poucos interpretativos. É uma questão que tem uma fórmula, uma equação que você tem que resolver. Então, é mais focado nesse quesito. O que eu fazia também, eu pegava as provas antigas e eu ia destrinchando. Por exemplo, aqui é só na equação. Aí eu fazia um documento, um PDF só com as questões desde, sei lá, da prova de 2009 que eu tinha até a prova de 2019, só as questões de inequações. E eu ia vendo como mudando por ano, né? Eu ia botando, 2017 foi essa. Então eu ia separando por ano para ter uma noção de como as questões iam mudando, além de também separando por conteúdo, que aí eu sabia quais eram todos, digamos que os tipos já cobrados naquele conteúdo, sei lá, de função segundo grau, né? E uma coisa importante também é que no Japão eles estudam o inicinho ali de cálculo, então cai cálculo nas provas de matemática, então é importante que vocês estudem esse inicinho de cálculo 1, porque tem questão que cai. Eu tive que estudar e foi pesado, foi barra, mas não tem o que fazer, vai cair na prova, você sabe que vai cair, então é melhor que você esteja preparado. Inglês eu estudava, só revisava, né? Fazia mais questões, lia, né? Bastante para estar preparado. E, cara, basicamente foi isso. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo específico de como se preparar pro Max, tipo, estudo, etc. Porque, como eu falei, né? Cada pessoa é diferente, cada pessoa se prepara de uma forma diferente. Então, mas eu posso pensar em fazer um vídeo só explicando como eu me preparei, quais são os métodos que dão certo pra mim, que talvez possam dar certo pra vocês. E, cara, basicamente é isso, né? Que eu tenho pra falar no vídeo de hoje. Foi um vídeo longo, eu tô falando já faz um tempão. Mas eu espero que tenha respondido algumas dúvidas que vocês tinham ou possam ter. E caso vocês ainda tenham algumas dúvidas, queiram esclarecer mais alguma coisa, é só vocês colocarem nos comentários, que quem sabe eu faço um reels, na verdade shorts aqui no YouTube, né? Faço um shorts falando um pouquinho mais rápido ou respondendo nos comentários.
E é basicamente isso. No futuro, talvez eu faça vídeos falando sobre o custo de vida aqui no Japão, o que a minha bolsa cobre. Também comecei a fazer baito, né? Trabalho de meio período, enfim, ganhos. E essa vida dia a dia, né? Da vida aqui no Japão. É basicamente o que eu me planejo para fazer no futuro. E basicamente é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço muito vocês que estão me acompanhando. Se vocês quiserem continuar me acompanhando, é só vocês me seguirem nas redes sociais. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.